E aí, nerds ligados, conectados, beleza? Rick aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre a Guerra Civil. Vamos começar pelo lado do Homem de Ferro. Por muito tempo, os super-heróis têm agido sem supervisão. Isso causou catástrofes e as mortes de milhares de pessoas, mortes pelas quais ninguém foi punido. 1. As tragédias são frutos da negligência. O mundo tem sofrido com várias tragédias que os chamados super-heróis são indiretamente responsáveis. Por exemplo, em 2011, no Homem de Ferro 2, a Expo Stark foi atacada por uma legião de robôs. No mesmo ano, em Thor, uma cidadezinha no Novo México foi destruída. No ano seguinte, em Vingadores, Nova York quase sumiu do mapa devido a um ataque alienígena. Em 2013, em Thor: O Mundo Sombrio, Londres foi alvo de pânico e terror quando o céu se abriu numa convergência. Em 2014, o Triskelion, um símbolo da verdade e da justiça, foi destruído. Em 2015, Sokovia foi levada aos céus. E agora uma guerra está prestes a começar. O que todos esses eventos têm em comum? Os Vingadores. Não há como defender as ações desses seres poderosos, sendo que cada vez que eles aparecem, milhares de pessoas morrem. 2. Os acordos de Sokovia são a lei. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de segurança. Quando a responsabilidade se torna um problema e muitos são mortos devido à negligência dos seres superpoderosos, nesse momento eles perdem o direito de agir livremente e alguns até anonimamente. Os chamados super-heróis devem ser responsabilizados por suas ações, porque, caso contrário, como poderiam eles afirmar que outras tragédias serão evitadas? Só há uma maneira de responder a essa pergunta, e é supervisionando as ações dos super-heróis. 3. Se supervisionados, os heróis podem ser mais eficientes. Quando um herói se torna responsável por seus atos dentro dos parâmetros da lei, ele automaticamente diminui as suas chances de erro. Os heróis passariam a ter que seguir estratégias, táticas e teriam um treinamento correto para melhorarem seu desempenho. No campo de batalha, isso se mostraria ainda mais útil, cada pessoa saberia contra o que está lutando e deixaria os conflitos mais controlados. 4. Não é sobre intervenção. Muitas pessoas veem a supervisão como uma maneira de controlar os heróis, criando um ambiente beirando o fascismo. Entretanto, isso é apenas intriga da oposição. Para eles, a supervisão é uma ação totalitária. Para nós, a supervisão significa dar às pessoas a segurança que elas precisam, além de permitir que os verdadeiros heróis continuem a proteger as pessoas. 5. A supervisão é um incentivo. A supervisão também pode fazer alguns desses supostos heróis mostrarem suas verdadeiras faces, consequentemente, parando de agir de acordo com a lei apenas para continuar balançando entre os prédios sem aceitar limitações. Eu lhes pergunto, se eles são realmente heróis, por que fugir? Proteger as pessoas não é algo que deve ser feito por diversão ou por ser legal, deve ser feito porque é a coisa certa a se fazer. 6. Os heróis possuem um dever com a sociedade. Para trabalhar, um policial precisa de permissão, um advogado precisa de permissão, um médico precisa de permissão. As leis precisam ser respeitadas. Por que os super-humanos deviam receber privilégios? E vou além, se esses heróis querem tanto proteger o mundo, por que desobedecer o chamado dever? Por que escolher quais grupos merecem sua proteção? A verdade é que os heróis possuem privilégios sobre o cidadão de bem. A supervisão fará isso acabar. 7. Os transgressores devem ser punidos. Se permitirmos que os indivíduos superpoderosos continuem causando estragos sem se importar com os civis, como eles podem ser melhores do que os criminosos contra quem lutam? Eles podem não ser assassinos, mas desobedecem à lei, e isso ainda é um crime. Quem está certo? Bem, certamente não são os transgressores. 8. Por um bem maior. O passo seguinte seria a prisão dos vigilantes de rua, o que é extremamente necessário. Não podemos permitir privilégios para qualquer grupo de pessoas. Caso contrário, as funções do Acordo de Sokovia seriam abaladas. 9. Ninguém está acima da lei. O mundo livre opera sobre um sistema de regras que todos nós devemos seguir. Não podemos colocar nossa confiança e fé naqueles que querem desobedecer os acordos. Devem existir consequências para cada infração, e nossa fé deve ser depositada no grupo disposto a seguir o mesmo sistema de regras que a população em geral. 10. Se não na lei, em quem vamos confiar? Super-heróis não podem proteger efetivamente os civis sem supervisão, e o nosso dever é exigir que os contrários aos acordos cedam. Se eles não o fizerem, terão falhado em nos servir. Eles possuem esses poderes por uma razão, e sua responsabilidade é cumprir a lei e salvar as pessoas. Agora, como fazer isso? Ficando do lado certo.
E vocês sabem qual é o lado certo. Quem se recusar, bom, esses não merecem o título de super-heróis. Agora vamos para o lado do Capitão América. É dito que os super-heróis devem deixar o lado de suas liberdades para seguir uma agenda governamental e agirem somente quando sua ajuda for solicitada. Mas isso é a coisa certa a se fazer? 1. É tudo sobre liberdade. O Capitão América, em outra época, lutou por nossos direitos e liberdades pessoais. E você pode até pensar que os acordos de Sokovia não te afetam. Mas, se o governo possuir o monopólio sobre os super-heróis, não vai demorar muito para que possa controlar você. Permitir que o governo tenha o monopólio de algo nunca é uma boa ideia. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O que poderia ser mais perigoso do que a nação mais poderosa do mundo ter o monopólio de todos os super-heróis? Difícil, né? 2. Ninguém tem o direito de exigir que os heróis sejam controlados. Exigir que super-heróis se registrem é uma clara violação do direito que concede segurança aos documentos, bens e ao próprio cidadão, e isso pode, de maneira geral, incluir a sua identidade. Se para a aplicação da lei deve existir uma suspeita razoável para exigir que um cidadão se identifique, o governo deveria ter as mesmas suspeitas razoáveis para exigir isso de um herói. Ou seja, um herói deveria ter cometido ou estar cometendo um crime antes de ser forçado a revelar a sua identidade. 3. Os acordos de Sokovia só exigem a colaboração dos heróis. Agora eu lhes pergunto, como os acordos de Sokovia podem servir para manter a segurança pública se somente os super-heróis, aqueles interessados em ajudar a população, vão assinar? Ou alguém realmente acredita que quem vive à margem da lei vai revelar sua verdadeira identidade? Não, né? Aceitar esses acordos significa colocar os heróis e seus entes queridos em perigo. E aqueles não são uma ameaça, pelo contrário, eles arriscam suas vidas para ajudar. Os acordos de Sokovia não trarão absolutamente nada de bom. 4. O Stan Lee está do lado do Capitão América. Sim, o Stan Lee. Ele disse que está em qualquer lado que o Capitão América estiver. Então, quem gosta do Stan Lee, lógico, vai ficar do lado do Capitão América. 5. Toda ação tem uma reação. Quando o governo começa a regular as coisas, o mercado encolhe devido ao excesso de burocracia e complicações. Às vezes, essas regulamentações são colocadas especificamente para desencorajar a entrada das pessoas em um mercado específico. Enquanto o acordo de Sokovia pode ter boas intenções, as consequências podem não ser intencionais. Quantos super-heróis vocês acham que vão preferir pendurar a capa ao invés de se registrar? Se a intenção do acordo é realmente nos tornar mais seguros, então eu preciso perguntar, o quanto seguro nós estaremos quando os super-heróis pararem de nos ajudar? 6. Como o governo pode manter as informações secretas dos heróis em segurança? As informações sobre os heróis estariam disponíveis apenas para os mais altos agentes e funcionários do governo, como por exemplo Nick Fury. Para que nada disso caia em mãos erradas e consequentemente coloque os heróis e suas famílias em risco, entretanto, o governo não consegue guardar seus segredos. Edward Snowden fez um grande trabalho mostrando ao mundo o quão incompetente o governo é quando se trata de manter informações confidenciais em segurança. Seria certo acreditar naquelas pessoas para guardar os segredos dos nossos heróis? Acho que não, hein? 7. Os governos não podem decidir quem são os vilões. Se cada super-herói for transformado em um agente do governo, treinados e pagos pelo Estado, quanto tempo vai levar para que eles sejam tratados como marionetes? Quanto tempo antes de serem usados para interesses militares? Quanto tempo até os super-heróis deixarem suas casas para serem levados ao exterior com a desculpa de combater terroristas? O próprio Tony Stark lucrou com a indústria de armas durante anos e é de conhecimento geral que membros executivos de sua companhia financiaram terroristas. Stark diz que não tinha conhecimento das ações de Obadiah Stane, mas como podemos acreditar em um homem que até alguns anos tinha problemas com bebida e convidou um terrorista para explodir sua mansão? Certamente, Stark não é um sentinela da liberdade. Muitos desses heróis fazem o que fazem para melhorarem a segurança de suas próprias comunidades e não devem ser usados para fazerem licitações do governo. 8. Quem nos protege daqueles que nos vigiam? Quem vigia os vigilantes? Muitos departamentos de polícia são corruptos. No ano passado, o Departamento de Polícia de Nova York foi subornado pelo empresário Wilson Fisk, que ordenou massacres e explosões por toda Hell's Kitchen. Vocês se lembram quem ajudou a desmascarar o chamado Rei do Crime? Foi um anti-herói, que não poderia ter feito o que fez
se fosse parte de uma instituição corrupta. 9. Quanto mais regulamentação, menos eficácia. Super-heróis só podem ser verdadeiramente eficazes se puderem operar fora da lei. Para isso, eles precisam manter suas identidades. Estas sim podem estar vinculadas às regras e à aplicação da lei, só que em segredo. Quando suas ações forem reguladas e os seus nomes entrarem na folha de pagamento, é tirado deles a sua única ferramenta útil no combate ao crime. Como o Demolidor poderia agir efetivamente se tivesse que ler os direitos antes de abordar um criminoso? Transformar os heróis em agentes do governo não é a solução. A SHIELD já foi infiltrada pela Hydra. Será que nós já nos esquecemos que o grupo terrorista mais perverso do planeta já se infiltrou no governo do Zewa? Eles tomaram as posições mais elevadas da SHIELD e tinham seguidores entre senadores, generais, juízes e polícia. E o pior de tudo isso, a Hydra agiu durante anos sem nenhuma dificuldade. Graças a Deus nós temos super-heróis como o Capitão América, que estão dispostos a lutar pela integridade e pelo que é certo, e têm a coragem de ir contra o governo quando suas leis não são feitas para nos proteger. É isso aí, galera, espero que tenham gostado. Aqueles que ainda estavam em dúvida de qual lado ficar, espero que tenham escolhido um lado e, chegando lá, torcer pelo seu lado com convicção. Deixem seu like aqui se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem a página do Nerd On no Facebook, que vai estar aqui na descrição. Até a próxima, Nerd On desligando!